Bom, pessoal, então hoje metabólica vai ser um pouco diferente, né? Eu estava passando as aulas em Sway, provavelmente semana que vem volto Sway, mas essa aula é mais fácil fazer aqui via slide, nesse vidinho aqui, utilizando o PowerPoint para a gente continuar, tá? Hoje a gente vai começar a falar de lipídios, tá? E a primeira parte de lipídios não fala tanto de metabolismo de lipídios, mas é uma parte relativamente importante para a gente entender como que o metabolismo vai acontecer. A gente vai falar do transporte de lipídios do nosso organismo, que ele vai ser realizado pelas lipoproteínas. Tá? Então, a aula de hoje a gente vai focar principalmente aqui em lipoproteínas. A gente vai falar das lipoproteínas importantes, enfim, o que elas fazem, quais são as funções delas, o que tem de importante dessas lipoproteínas para a gente. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que é uma lipoproteína. Tá? A lipoproteína vai ser um complexo esférico, que tem uma bolinha, aqui esse esquema, é uma bolinha, um complexo esférico, que vai ser formado por lipídio e proteína. O próprio nome já diz, lipoproteína, junção de lipídios com proteínas. A gente vai ter diferentes lipoproteínas e cada lipoproteína vai ter uma combinação de lipídios e de proteínas. Na verdade, uma combinação aí da proporção de quais lipídios e quais proteínas elas têm. Tá? As lipoproteínas, cada uma vai ter uma função específica, cada uma vai transportar um tipo de lipídio específico, vai fazer alguma coisa específica para a gente. Tá? Então, cada uma aí tem uma função específica. E todas as lipoproteínas elas vão ser sempre formadas por 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? Fosfolipídios, colesterol livre e esterificado, então colesterol, fosfolipídio, colesterol, triacilglicerol e proteínas. Tá? O que acontece com as proteínas? As lipoproteínas, a gente tem proteínas específicas que ficam ligadas às lipoproteínas. Essas proteínas elas são da família das apolipoproteínas. Tá? Então, quando a gente fala em lipoproteínas, é a junção de lipídios e proteínas. Quais lipídios? Fosfolipídios, colesterol e triacilglicerol. Quais proteínas que a gente tem, principalmente nas lipoproteínas? As apolipoproteínas. Tá? Então, aqui, se a gente vê um esqueminha, ó, uma lipoproteína, como ela é? Ela é formada, já vou explicar melhor sobre isso, tá? Mas uma monocamada lipídica, essa monocamada lipídica a gente vai ter fosfolipídio e colesterol, tá? Vão ter nessa monocamada lipídica as apolipoproteínas imersas aqui nessa monocamada lipídica, e a gente vai ter um núcleo apolar, que a gente chama. Nesse núcleo a gente vai ter o triacilglicerol e o colesterol. Tá? O colesterol na monocamada lipídica é livre e no núcleo apolar ele é esterificado. Tá? Todas as lipoproteínas, sem exceção, vão ter esses 4 elementos: fosfolipídio, colesterol, triacilglicerol e as apolipoproteínas. Não tem nenhuma lipoproteína que não tem esses 4. Elas precisam ter os 4. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em lipoproteína, enfim, uma bolinha lá formada por lipídio e proteína, mas todas são compostas por esses 4 caras. O que vai mudar, e a gente já vai falar daqui a pouco, é a composição. Como assim? Tem algumas que têm mais triacilglicerol, tem outras que têm mais proteína, outras que têm mais colesterol. Isso a gente vai ver. As apolipoproteínas de cada uma também vão acabar mudando. Enfim, cada uma vai ter apolipoproteínas específicas na sua composição. Tá? Mas elas são formadas sempre por esses 4 elementos. Tá? Bom, a representação, quando a gente fala de uma lipoproteína, a gente representa ela, tá, com uma monocamada lipídica. Enfim, ela é formada por uma monocamada lipídica. O que é uma monocamada lipídica? Se vocês pensarem na membrana plasmática, ela é uma bicamada lipídica, formada lá por 2 fileirinhas de fosfolipídios. Nos casos da lipoproteínas, ela é uma monocamada, é uma fileirinha só. E quando a gente usa essa terminologia monocamada lipídica, dentro disso, tá, a gente já está considerando, biologicamente falando, eu falei em monocamada lipídica, é uma camada formada por fosfolipídios e colesterol livre. Tá? Isso daqui, chamar de monocamada lipídica, já está implícito, biologicamente falando, que vai ter colesterol livre e fosfolipídio, além de proteínas imersas. Então, aqui nessa representação, a gente tem a monocamada, os fosfolipídios e as bolinhas aqui representando as apolipoproteínas. Aqui já estão com o nome, ApoB, ApoC, enfim, a gente já vai falar disso. E no núcleo, ou seja, no meio da lipoproteína, aqui se a gente tiver ela cortadinha, ó, no meio dela, no núcleo dela, no interior dela, a gente vai ter
triacilglicerol, que são esses Tzinhos aqui, na figura está representado por Tzinho, e o colesterol, que são esses Cs. Tá? Enfim, a representação, ó, essa aula é o seguinte, vou contar aqui uma coisa. Eu tentei fazer ela na lousa, mas ela ficou muito confusa. A lousa era muito pequena e eu ia ter que ficar apagando e desenhando muito de novo. Então, eu montei aqui no slide alguns esquemas, vocês já vão ver já, e tem algumas partes que vão ser fotos da lousa, fotos que eu tirei da lousa. Aqui tem uma foto que eu tirei da lousa. Tá? Isso daqui é uma representação que eu fiz na lousa mesmo, de uma lipoproteína. Aquela outra representação tem lá os fosfolipídios desenhadinhos, mas aqui a gente tem uma representação mais simplória, que é uma lipoproteína. Ó. Ela tem uma monocamada lipídica, essa parte aqui de fora, a monocamada lipídica. Lembrando que quando fala monocamada lipídica, vai ser fosfolipídio e colesterol. Eu desenhei as apos aqui nessa monocamada lipídica, enfim. Essa daqui é uma lipoproteína qualquer, tá? Não estou especificando, vocês já vão entender o que é isso. E o núcleo apolar aqui, pintei de roxo só para representar que é o núcleo, mas dentro tem triacilglicerol e colesterol esterificado. Tá? Então, aqui é uma representação mais simplória de uma lipoproteína. A gente pode representar dessa forma, não tem problema. Tá? Então, ó, as lipoproteínas são esféricas, são bolinhas, formadas por lipídios e proteínas. Todas, sem exceção, vão ter fosfolipídio, que fica lá na monocamada lipídica, colesterol livre, monocamada lipídica, colesterol esterificado, fica lá no núcleo apolar, tá? Triacilglicerol no núcleo apolar e as proteínas que ficam aqui imersas na monocamada lipídica, que nas lipoproteínas, as proteínas que contêm, que estão nas lipoproteínas, são da família das apolipoproteínas. Tá? Só para deixar claro uma coisa, a partir de agora, eu não vou falar mais, talvez eu fale uma vez ou outra, mas eu vou evitar falar apolipoproteína, tá? Para a gente não ficar falando apolipoproteína, baita palavra grande, né? Complicado ficar falando sempre. A gente chama as apolipoproteínas de apos. Tá? Então, as apos, elas são as proteínas contidas aqui na lipoproteína. Beleza. O que a gente tem de diferente nas lipoproteínas? O que a gente vai fazer para diferenciar? Tá? Enfim, no nosso organismo, a gente tem umas 9 a 12 lipoproteínas já descritas. Para a gente, vão ser importantes 4 lipoproteínas. Então, eu não vou falar de todas, eu só vou falar dessas 4, que são o quilomicron, o VLDL, que é Very Low Density Lipoprotein, o LDL, que é Low Density Lipoprotein, e o HDL, que é High Density Lipoprotein. Tá? Então, quilomicron, daí VLDL, eu segui em inglês, já falei, mas é lipoproteína de densidade muito baixa, LDL, lipoproteína de densidade baixa, e HDL, lipoproteína de densidade alta. Tá? Bom, o que acontece? Então, a primeira coisa que a gente tem de diferente, daqui a pouco a gente vê por quê, é a densidade. Cada lipoproteína vai ter uma densidade. Tá? O quilomicron tem uma densidade extremamente pequena, é o menos denso de todos. Depois a gente tem a VLDL, que tem uma densidade muito baixa. Tá? A LDL tem uma densidade baixa e a HDL tem a maior densidade de todas. Tá? Além disso, e vai ser a densidade que vai interferir nisso, elas têm tamanhos diferentes. Tá? Então, o quilomicron é o maior, depois VLDL é grandinho, mas não tão grande quanto o quilomicron, LDL menor e HDL pequenininho. Tá? Isso daqui, densidade e tamanho tem relação. Se vocês lembrarem de física, química, densidade é massa sobre volume. Volume tem relação com tamanho. Tá? Então, se a densidade é baixa, pensa na fórmula aí, densidade, massa em cima, volume embaixo, certo? Se o volume é alto, tá? Ou seja, se é grande, ó, aumentou o valor daqui de baixo, a densidade cai. Tá? Então, ó, quanto maior for a lipoproteína, quanto maior for o volume, menor vai ser a densidade. Tá? Isso daqui tem relação com a composição delas. Tá? Vamos lá. Próximo slide tem uma tabelinha, que é uma fotografia da lousa, tá? Falando as principais diferenças de cada uma dessas 4 lipoproteínas que a gente precisa saber. Tá? O que a gente vai falar de cada uma delas que vai ser importante? A gente vai precisar saber a composição, principal composição, componente principal, enfim, não é a composição completa. Tá? Lembrando que todas as 4 vão ter fosfolipídio, colesterol livre, colesterol esterificado, triacilglicerol e proteínas, tá? As apos. Tá? Mas a gente precisa falar um pouquinho melhor de o que tem mais, tá? O que dá característica dessa lipoproteína com relação à composição. Além disso, a gente vai falar das apos que contém cada lipoproteína, que vão ter um papel importante, tá?
E a gente vai falar nessa primeira tabela da função geral dessas lipoproteínas. Depois de um esquema que eu fiz, vai ficar mais fácil a gente enxergar isso acontecendo. Tá? Mas vamos lá. Então aqui, deixa eu diminuir a câmera aqui, para não ocupar espaço para vocês. Então aqui, a gente tem aí a tabelinha que eu falei. Ó. Veja, principal componente, né? As APOs, né? Que são as proteínas, a função, daí do quilomicron, do VLDL, do LDL e do HDL. Vamos lá. Quilomicron. Quilomicron é uma lipoproteína formada, 80% da lipoproteína é triacilglicerol. Tá? Então, no quilomicron, tem o quê? O que forma o quilomicron? Fosfolipídio, colesterol, tanto livre quanto esterificado, proteína e triacilglicerol. Só que desses 4 componentes, 80% vão ser de triacilglicerol. As APOs que tem no quilomicron, daqui a pouco a gente vai falar a função delas. Ele tem a ApoC2, a ApoE e a ApoB48. Tá? Função do quilomicron, ele faz o transporte dos lipídios da dieta, que a gente também pode falar dos lipídios exógenos. A dieta vem de fora, o que a gente ingeriu, estava fora do nosso corpo. Daí ele vai fazer o transporte desses lipídios, a gente já vai ver para onde e por quê. Tá? Então, o quilomicron, que é a primeira. VLDL. VLDL, composição, 60% dela é de triacilglicerol, então ela tem bastante triacilglicerol, só que ela já tem 20% de colesterol. Tá? Então ela tem aí, não é tanto quanto o triacilglicerol, mas ela tem uma concentração e uma quantidade razoável de colesterol. Tá? Se a gente comparar quilomicron e VLDL, no VLDL a gente tem mais colesterol do que em comparação ao quilomicron. As apoproteínas do VLDL. ApoC2, ApoE e ApoB100. De novo, a gente vai falar daqui a pouco por que elas são importantes e o que elas fazem. Função geral do VLDL. O VLDL vai transportar o excesso de lipídios. A gente também pode falar que ela faz o transporte dos lipídios endógenos. Quando a gente fala endógenos, são aqueles que já foram sintetizados ou processados pelo nosso organismo. Tá? Então, próximo. LDL. LDL, componente, composição. Ela é formada por mais de 50% de colesterol. Tá? Então, ela vai ter mais de 50% de colesterol. Não tem um valor exato. Pode ser de 51 a 80 e tantos por cento. Tá? Mas ela tem mais de 50% de colesterol na composição dela. Apolipoproteínas. A APO da LDL, a LDL ela só tem a ApoB100. Então, só a ApoB100. Função da LDL, principal função, transporte do colesterol. Tá? HDL, principal componente, proteína. HDL é rica em proteína. Tá? As APOs principais, aqui ela tem uma que chama L-CAT, é uma enzima, tá? A gente já vai ver o que ela faz, ela tem a ApoA. Função, ela faz o transporte reverso do colesterol. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa em LDL, transporte do colesterol, ela vai fazer o transporte aí do A para o B, enfim, não vou falar da onde para onde ainda. A HDL, ela faz o contrário, tá? Ela vai relativamente fazer o contrário. O que é importante vocês perceberem aqui? Que nessa tabela, a gente poderia, sem ter falado de densidade e tamanho, saber a densidade e o tamanho por essa tabela, só olhando essa tabela. Por quê? Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Qual é a diferença de 1 kg de gordura e 1 kg de músculo? A gordura formada por gordura, propriamente, o músculo principalmente por proteína. A diferença, se a gente pegar 1 kg de gordura e 1 kg de músculo, é que a gordura ocupa mais espaço, ela tem um volume maior, então ela tem uma densidade menor. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa em gordura, a gordura é formada por TAG, principalmente, por triacilglicerol. Tá? Então, o que eu quero dizer? Quanto mais triacilglicerol tiver em uma lipoproteína, maior ela vai ser e, portanto, menos densa. Tá? Se a gente for observar aqui qual lipoproteína que tem mais triacilglicerol, é o quilomicron, tá aqui. Tá? Voltando no slide, o quilomicron é o menos denso e maior, porque ele tem mais gordura, tem mais triacilglicerol. HDL é formado principalmente por proteína, então ele vai ter um volume menor, tá? Portanto, uma densidade maior. Ele é pequeno e bastante denso. Tá? Então, essa tabelinha aqui ela é importante, ela é como se fosse um resumo da aula. Tá? A gente ainda não viu cada uma das lipoproteínas, mas ela é praticamente um resumo da aula. Se você entendeu
os esquemas, a função de cada uma, como que elas transportam, de onde elas vão, o que elas fazem. Essa tabelinha aqui é ótima para revisar. Tá? Bom, agora eu vou falar de uma forma bem rápida, individualmente, quilomicron, VLDL, LDL, HDL. Tá? A gente vai entender essas funções quando eu tiver um esquema. Tá? Primeiro aqui vão ter uns slides com textos, vocês vão ter acesso aos slides, eu vou passar para vocês, então se vocês quiserem ler melhor, pode pegar o slide e dar uma lida, tá? Mas esses textos eu vou passar mais rapidamente. Tá? Vamos lá. Quilomicron. Quando a gente pensa no... Ah, desculpa, antes de falar de cada uma delas. Aqui tem duas lipoproteínas, tem dois esquemas de lipoproteínas específicas, tá? Que é a quilomicron e a LDL. Como que a gente consegue identificar isso? LDL, a gente consegue identificar porque só tem ApoB100 aqui, só tem ApoB100 e o núcleo dela tem bastante colesterol, que é o vermelhinho. Quilomicron, se a gente for ver, a gente já vai falar, mas o quilomicron é o único que tem ApoB48. Então, tem uma ApoB48 aqui, portanto, vai ser um quilomicron. Tá? E se você olhar o núcleo dele, é praticamente só triacilglicerol. A gente nem vê o vermelhinho aqui, tem muito pouco. Tá? Mas, enfim, sabendo a composição, os componentes principais, desculpa, você também consegue, através de um esquema, de uma figura, identificar qual é a lipoproteína. Bom, vamos lá. Quilomicron. Quilomicron, ele vai transportar os lipídios da dieta. Nossa dieta, ela é baseada, a nossa dieta lipídica é baseada em triacilglicerol. Tá? 99%, 98% da nossa dieta lipídica são moléculas de triacilglicerol. Então, o quilomicron vai pegar esses triacilgliceróis que a gente comeu, depois que eles forem digeridos, processados, enfim, entrarem no enterócito, nosso enterócito pega esses triacilgliceróis da dieta e forma lá um quilomicron. Por que é importante formar o quilomicron? Por que a gente não joga o triacilglicerol direto na circulação? Triacilglicerol é apolar, tá? Ou seja, ele não se dissolve no sangue, ele ia ficar um sólido no sangue, que não é bom, pode obstruir, enfim, ter vários problemas. Então, a gente forma esse complexo molecular, porque o triacilglicerol em si, ele é apolar, mas a lipoproteína, ela consegue se dissolver no sangue. Então, o quilomicron fica dissolvido, tá? É uma proteção nossa. Esse quilomicron, ele vai ser lá sintetizado no intestino, tá? Baseado principalmente no triacilglicerol que veio da nossa dieta lipídica, e ele vai sair pela linfa do nosso sistema gastrointestinal, tá? Pela linfa do intestino, para fazer a função dele que a gente já vai ver qual é. Ele vai ter 3 apoproteínas. A ApoB48, que é exclusiva dele, ou seja, só tem no quilomicron a ApoB48, mas além da ApoB48, ele tem ApoE e ApoC2. Próximo slide tem a função de cada uma delas. Tá? Primeiro eu vou falar de uma forma direta, depois a gente vai ver no esquema como isso acontece. ApoB48, vou começar aqui pela de baixo, desculpa, a ordem foi invertida. ApoB48, ela serve para falar para o quilomicron, olha, você vai sair do enterócito, você vai sair da célula do intestino, mas você vai pela linfa, você não vai no sangue. Isso vai ser importante, a gente já vai ver. Então, a ApoB48 promove a saída do quilomicron via linfa. A ApoE, ela vai servir, nossa, ó, com Y aqui, que babaca, né? Ela vai servir para que o quilomicron consiga entrar no fígado. A gente já vai falar sobre isso também. Mas o quilomicron, ele entra no fígado via um receptor de ApoE. Tá? E a ApoC2, ela ativa uma enzima que vai ser importante, chama lipase lipoproteica, que vai promover a entrega aí dos lipídios da dieta para os tecidos que armazenam esse lipídio. A gente já vai falar sobre eles. Tá? Então, a ApoC2, ela ativa uma enzima lipase lipoproteica, a ApoE sinaliza para o quilomicron entrar no fígado e a ApoB48 sinaliza para o quilomicron, ao sair do enterócito, sair via linfa. VLDL. Quilomicron, enfim, não sei se ficou claro, ele é formado no enterócito, no intestino, e vai morrer lá no fígado. Tá? VLDL. Aqui. VLDL. Ela vai ser formada no fígado, então ela é sintetizada no fígado. Ela vai transportar o excesso da dieta. Qual é o excesso da dieta? É o que sobrou do quilomicron, tá? Então, tudo que sobra do quilomicron que vai morrer lá no fígado, a gente já falou aí do quilomicron, o que sobra do fígado e também o excesso de carboidrato que a gente ingere. O nosso fígado, a gente ainda não viu isso, a gente vai ver na aula de anabolismo lipídico. O excesso de carboidratos vai ser convertido em ácido graxo, que depois vai ser convertido em triacilglicerol, tá? Então, a gente pega esse excesso de carboidrato, o excesso aí dos ácidos graxos, de triacilglicerol, que estavam no quilomicron, e converte tudo em triacilglicerol e forma VLDL.
VLDL vai servir para levar esse triacilglicerol para os tecidos que armazenam triacilglicerol. Tá? O que acontece? Vamos lá. Quilomicron pegou o triacilglicerol que veio da dieta. Ele vai levar para onde? Vai levar para onde a gente armazena triacilglicerol. Tá? Os tecidos que armazenam triacilglicerol, a gente só tem 2 tecidos que armazenam de forma fisiológica e normal triacilglicerol, que são o músculo, o tecido muscular e o tecido adiposo. Outros tecidos não armazenam. Se eles armazenam, é uma patologia, é uma doença. Tá? Então, o quilomicron, tanto o quilomicron saindo do intestino, pegando lá os lipídios da dieta, eles vão levar lá para músculo e tecido adiposo, a gente já vai ver como acontece isso, e o VLDL também, só que ele vai sair do fígado, ele é formado lá no fígado com aqueles lipídios de excesso da dieta. Deixa bem claro. Fígado armazena triacilglicerol? Não. Quando o fígado armazena triacilglicerol, você tem uma patologia, uma doença que chama esteatose hepática. Tá? Então, o fígado não armazena, ele sintetiza, ele formou o triacilglicerol, formou a gordura, dá para o VLDL para cair fora dele. Tá? Se o fígado começa a armazenar, você tem um problema, você tem uma doença. Bom, VLDL vai ser formado por bastante triacilglicerol, só que ele também tem colesterol. O fígado é o principal produtor de colesterol do nosso organismo. Tá? Então, ele produz bastante colesterol e vai exportar esse colesterol no primeiro momento via VLDL. O que tem lá na VLDL com relação às APOs? Tem a ApoB100, a gente já vai ver para que ela serve. A ApoC2 é a mesma função do quilomicron, vai ativar a lipase lipoproteica. A ApoE também, mesma função aqui relacionada do quilomicron. Ela promove a entrada no fígado. Tá? Lembra, proteína, a estrutura da proteína, a proteína determina a função dela. Então, uma mesma proteína, se você vê em 2 lipoproteínas, elas fazem exatamente a mesma coisa. Tá? O VLDL, ele vai sair, vai entregar lá, vai entregar os triacilgliceróis no tecido adiposo, no tecido muscular, e depois o que sobrar dele, ou ele pode ficar lá na circulação, entregando, ou ele pode voltar para o fígado. O que acontece? Se ele volta para o fígado, beleza, o fígado vai pegar esse VLDL e, enfim, reprocessar ele. Tá? Se ele ficar na circulação entregando, tá? O que vai acontecer? Ó, ele entrega a triacilglicerol para tecido adiposo e tecido muscular. Se ele entrega o triacilglicerol, ele está diminuindo a quantidade de triacilglicerol dele, mas ele está, enfim, ele diminui a quantidade de triacilglicerol dele, vai diminuir a proporção de triacilglicerol dele, mas vai aumentar a proporção de colesterol. Tá? Só para vocês entenderem, eu fiz aqui um esqueminha disso. Vou tirar aqui a câmera. Mas claro, aqui, ó. Então, a gente tem um VLDL. Vamos considerar esse VLDL aqui desse lado esquerdo. Ele acabou de ser sintetizado. Ele tem na composição dele 60 moléculas de triacilglicerol, 20 moléculas de colesterol e 20, enfim, aqui esses outros 20 estão divididos entre as proteínas e o fosfolipídio. Tá? Não é importante para a gente. Se a gente fizer uma proporção disso daqui, desse VLDL inicial, 60%, ó, 60 mais 20 dá 100. Tá? Então, 60% desse VLDL vai ser formado por triacilglicerol e 20% de colesterol. Vamos supor, VLDL entregou 20 triacilgliceróis dele para tecido muscular e tecido adiposo. O que sobrou depois? Ó, se ele entregou 20, ele tinha 60, ele ficou com 40 triacilglicerol. Tá? 40 moléculas de triacilglicerol. Colesterol e esse resto, ele entregou alguma coisa? Não entregou nada. Ele entregou só 20 moléculas de triacilglicerol. Então, depois da entrega, ele está com 40 triacilgliceróis, está com 20 moléculas de colesterol ainda, não mudou, e 20 do restante. Se a gente fizer uma proporção disso, agora o nosso total não é mais 100. Lembra, era 60 mais 40 dava 100. Agora o nosso total é 80, porque eu entregou aqui 20. Se eu fizer a proporção disso, ó, porcentagem de triacilglicerol, total 80, tem 40, é 50%. Porcentagem diminuiu. Meio óbvio. Diminuir a quantidade de triacilglicerol vai diminuir a proporção, a porcentagem. Só que o que acontece com a porcentagem de colesterol, que vai ser importante para a gente? Ó, colesterol mudou, aumentou a quantidade, diminuiu a quantidade de colesterol? Não. Só que a proporção, a porcentagem aumenta. Tá? Então, proporcionalmente, o VLDL, depois da entrega de triacilglicerol, ele acaba contendo proporcionalmente mais colesterol do que o inicial. Ele tem uma proporção maior de colesterol. Isso daqui vai ser importante daqui a pouco.
Vocês vão entender. Por quê? LDL. LDL, ele vem da VLDL. Ele vai ser uma VLDL que entregou tanto triacilglicerol que agora ele tem mais colesterol do que triacilglicerol, tá? A gente já vai falar sobre isso. A LDL, ela é lotada de colesterol e ela vai fazer a entrega desse colesterol para os tecidos que utilizam colesterol, tá? Elas vão precisar dessa ApoB100 para fazer a entrega de colesterol e principalmente para retornar para o fígado. Quem vai tirar a LDL da circulação, para variar, né? Já tirou a VLDL, tirou o quilomicron, vai ser o fígado, tá? E por último, daqui a pouco no esquema a gente vai ligar tudo isso, tá? E por último a gente tem a HDL, que ela pode ser sintetizada em fígado ou intestino. E a HDL, o importante dela é essa helicate, essa enzima aqui chamada helicate, que ela rouba colesterol de quilomicron e principalmente a função principal dela é roubar colesterol de VLDL. Tá? Então ela rouba colesterol de VLDL. Isso vai ser importante. A gente já vai falar. Bom, o que a gente vai ver aqui? Agora aqui nesse esqueminha. Tem um fígado feliz, um intestino feliz, o músculo se achando e o tecido adiposo meio triste. Enfim, a gente vai ver como que funciona na prática esse transporte, o que acontece de um lugar para o outro. A gente vai juntar todas essas lipoproteínas. Tá? Vou até, enfim, por enquanto, acho que agora não precisa diminuir o vídeo. Acho que agora dá para vocês enxergarem tudo. Não vou deixar o vídeo aqui. Enfim, a gente vai ver o que acontece aí nesse processo de transporte. Esse daqui é o último slide da aula para a gente juntar tudo. Tá? Bom, e daí eu vou falar algumas coisas aqui também. Ó, o que acontece? Nosso intestino, a gente comeu lipídio, nosso intestino vai absorver esse lipídio, triacilglicerol, vocês vão ver isso em nutrição humana, a gente precisa, enfim, aquelas coisas, né, de por quê? Porque Deus quis. Tá? A gente come o triacilglicerol, a gente digere ele, quebra ele, absorve o ácido graxo e glicerol e ressintetiza. Tá? Ressintetizou, vai formar o quilomicron, que ele vai sair pela linfa, então o quilomicron sai pela linfa, não vai sair pelo sangue, e vai lá para tecido adiposo e tecido muscular para entregar o triacilglicerol para esses tecidos. Para acontecer essa entrega, vai precisar daquela enzima que a gente falou, lipase lipoproteica, tá? Que vai ser ativada aqui nesses tecidos pela ApoC2. Quilomicron tem a ApoC2, ativa a lipase lipoproteica, então ele vai conseguir fazer a entrega do triacilglicerol no músculo e no tecido adiposo. Se ele não tivesse a ApoC2, ele não conseguiria fazer a entrega. Tá? Se esses tecidos não expressassem na membrana deles a lipase lipoproteica, também não iam conseguir receber triacilglicerol. Tá? Então, o quilomicron sai do intestino, com os triacilgliceróis principalmente da dieta, ele sai via linfa porque ele tem a ApoB48, vai chegar lá em tecido muscular e tecido adiposo, vai pegar aquele triacilglicerol que ele está carregando e vai entregar para esses tecidos. Para fazer essa entrega, ele precisa lá da ApoC2, que vai ativar a lipase lipoproteica, podendo fazer a entrega. Beleza, entregou. O que vai acontecer com o remanescente, o que sobrou de quilomicron? Vai ser retirado da circulação pelo fígado. Tá? E por que o fígado consegue retirar esse quilomicron? Porque o fígado vai expressar receptor de ApoE. Tá? O quilomicron consegue sair da circulação porque o fígado expressa receptor de ApoE. E aqui é importante a gente falar uma coisa. Fígado é raríssimo, são algumas alterações genéticas, tá? Mas o fígado, no geral, ele sempre tem receptores de ApoE. O que isso significa? Quilomicron vai ter dificuldade de entrar no fígado? Não. Tá? Quilomicron não tem dificuldade de entrar no fígado, ele entra. Chegou lá no fígado e falou, entra aí. Tem lá o ApoE. Tá? Bom, chegou aqui no fígado o quilomicron, fígado vai receber esses lipídios que sobraram do quilomicron e sempre sobra, o quilomicron não é 100% eficiente, você comendo muito ou pouco lipídio, sempre vai sobrar. Tá? Fígado vai pegar o que sobrou do quilomicron, além do excesso de carboidrato, às vezes excesso de proteína também a gente vai ver mais para frente, pode acabar virando lipídio, vai pegar esse excesso da dieta que foi convertido em lipídio, vai formar VLDL. Tá? Formou VLDL, joga essa VLDL na circulação, tá? Diferente do quilomicron que vai pela linfa. O quilomicron ele só cai na circulação aqui depois que ele passa para o tecido muscular e adiposo.
Então, o VLDL cai na circulação e vai fazer aqui o mesmo processo que o quilomicron fez, ou seja, ele vai lá para tecido muscular e tecido adiposo, ele tem a ApoC2, portanto, ele ativa aqui a lipase lipoproteica nesses tecidos, ele consegue entregar triacilglicerol para tecido muscular e adiposo, que, de novo, são os tecidos que armazenam triacilglicerol. Tá? Entregou, saiu aqui desses tecidos ainda na circulação, ele vai ter dois destinos. Como assim dois destinos? Ele pode ou voltar para o fígado, lembrando, VLDL tem a ApoC2, que faz aqui a entrega do triacilglicerol, e tem a ApoE. Então, se o VLDL chegar aqui no fígado, vai conseguir entrar no fígado numa boa. Tá? Mas tem uma outra possibilidade que vai acontecer com algumas moléculas de VLDL na nossa circulação. Eles vão ficar aqui entregando várias vezes no tecido triacilglicerol. O que acontece nesse processo se o VLDL ficar entregando o triacilglicerol? É aquele esqueminha que a gente fez. Ele está perdendo o triacilglicerol, então ele vai perdendo o triacilglicerol, a quantidade de triacilglicerol dele vai diminuindo e a porcentagem de triacilglicerol vai diminuindo também. Aí é meio fácil de entender. Só que o colesterol, que ele já saiu com colesterol aqui do fígado, lembra, ele é formado com colesterol no fígado. Colesterol, perdeu colesterol nesse meio do caminho? Não perdeu. Então, o que está acontecendo? Ao perder triacilglicerol, ele está aumentando a proporção de colesterol. E vai chegar um momento que ele vai ter mais colesterol, proporcionalmente falando, do que triacilglicerol. Quando chegar esse momento, ele tiver mais de 50% de colesterol em relação ao triacilglicerol, na própria circulação, no próprio sangue, o VLDL é convertido em LDL. Tá? Então, o LDL ele vem da VLDL aqui no sangue, que entregou tanto triacilglicerol que acabou ficando com uma proporção de colesterol maior que 50% em relação a triacilglicerol. Ou seja, tem mais colesterol do que triacilglicerol proporcionalmente falando. Tá? Então, LDL foi formada na circulação, a origem dela é a VLDL, e quando a gente forma LDL, a VLDL, para virar uma LDL, ela precisa ter lá mais de 50% de colesterol e ela vai perder a ApoC2 e a ApoE, só sobrando a ApoB100 aqui para a LDL. O que a LDL vai fazer? Ela vai levar colesterol para os tecidos que utilizam colesterol. Quais tecidos que utilizam colesterol? Nossas glândulas sexuais, para a produção de hormônios sexuais. Músculo usa muito colesterol. Tá? Por quê? Colesterol é importante para formar membrana lipídica. Então, células que precisam reciclar muito essa membrana acabam utilizando bastante colesterol para a reciclagem da membrana. Então, células que estão reciclando, células que estão em multiplicação também pela membrana. E o fígado usa muito colesterol também para a produção de bile. Tá? Então, o fígado vai utilizar bastante colesterol. Então, uma boa parte dessa LDL vai querer voltar para o fígado e o fígado tem uma outra função aqui. Nesses tecidos que utilizam colesterol, a LDL ela entrega o colesterol. Ela tem a ApoB100, a ApoB100 faz tipo um túnel para ele entregar o colesterol para o tecido. Ou seja, ela passa do lado do tecido, entrega o colesterol, mas fica na circulação. O fígado é o responsável por tirar a LDL da circulação. O que acontece? Para a LDL conseguir entrar no fígado, a gente precisa ter a expressão desses receptores de B100 no fígado. Tá? Se o fígado estiver expressando bastante receptor, beleza, LDL vai entrar no fígado. Se o fígado, por algum motivo, não estiver expressando esses receptores, a LDL vai ficar acumulada na circulação. Tá? E por isso que muitas vezes ela é chamada de colesterol ruim. Tá? É quando ela fica acumulada que ela é chamada de colesterol ruim, ou de mau colesterol. Por quê? LDL acumulada aumenta a chance de você ter aterosclerose, que dá vários problemas cardiovasculares. Não vou entrar em detalhes aqui, isso vocês vão ver mais em patologia. Tá? Mas de uma maneira geral, a LDL, se o fígado tem receptor de B100, a LDL entra numa boa, se ele não tem, ela não entra. Beleza, daí vocês devem estar perguntando, tá, o que faz o fígado ter ou não ter receptor de B100? Duas coisas principais. Fator genético, então tem a genética envolvida, tem gente que por natureza expressa menos receptor de B100, então vai ter aí colesterol alto por genética, tá? E tem um outro fator que é o mais importante. Alta ingesta de ácidos graxos, de gordura saturada e de gordura trans. Tá? Então, quanto mais gordura saturada e gordura trans um indivíduo ingerir, menor vai ser o número de receptor de B100.
A gordura saturada e a gordura trans chegam lá no fígado, e elas só no fígado, não vou entrar em detalhes aqui, mas ela só no fígado, ela vai desestabilizar lá a membrana do hepatócito e fala, fígado, tira aí receptor de B100 da jogada. Tá? Então, quanto mais gordura saturada e gordura trans o indivíduo comer, menor vai ser o número de receptores de B100. Tá? É aquela coisa, quem tem colesterol alto, vocês já devem ter algum parente, quem tem colesterol alto, por exemplo, não pode comer muita batata frita. Por quê? Se vocês pensarem no colesterol em si, colesterol é de origem animal. Tá? Batata frita tem colesterol? Não tem nenhum. Batata frita é vegetal, a batata é vegetal e a fritura acontece em geração e imersão em óleo vegetal. Então não tem colesterol. Mas o que acontece na batata frita? Tem muita gordura trans. Tá? Aquela casquinha lá fica com gordura trans. Então pode diminuir o número de receptores de B100 no fígado e acumular colesterol. Tá? O principal fator que vai acumular LDL aqui na circulação é esses receptores de B100, é a queda dos receptores de B100. Tá? O que acontece? Na prática, não é que você não pode comer nada de gordura saturada e gordura trans, a gente pode, tá? Tem um limite, é o excesso que vai acabar diminuindo o número desses receptores. Tá? Como a gente fala, eu falei lá no começo o importante na nutrição, na bioquímica, é o equilíbrio. Qualquer coisa que é em excesso, seja excesso restritivo ou excesso, enfim, de você se alimentar muito, não vai dar bom. Tá? Então, a LDL, ela é importante, ela vai levar lá colesterol para os tecidos que utilizam colesterol, e o fígado vai tirar LDL se tiver os receptores de B100. Tá? Bom, tá faltando aqui no esquema a HDL. HDL, ela vai ser formada em fígado e intestino, e o que ela vai fazer? Ela vai roubar colesterol de VLDL, principalmente. Por quê? Ó, se eu roubei colesterol de VLDL, eu estou diminuindo a chance de formar uma LDL. Como assim? Quando que a VLDL vira LDL? Quando ela entregou tanto triacilglicerol que a proporção de colesterol ficou maior que 50%. Tá? Se a HDL tirar colesterol da VLDL, vai ser muito mais difícil a proporção de colesterol ficar maior que 50% nela. Tá? Então, a HDL ela é considerada bom colesterol porque ela diminui a formação de LDL. Tá? A HDL ela vai entregar colesterol para os tecidos também, mas principalmente ela pega colesterol pro fígado. Ela tira colesterol aqui da VLDL, ela é geralmente formada no fígado. Eu não coloquei a seta aqui da HDL, eu até tentei, mas ficou muito confuso. Tá? Mas é como se ela saísse do fígado aqui. Enfim, deixa eu ver se eu consigo desenhar mais ou menos isso. Não sei se vai ficar bom, mas ela sai do fígado, daí ela encontra uma VLDL, ela pega o colesterol aqui da VLDL, rouba o colesterol aqui, e o que ela faz na maioria das vezes? Volta para o fígado. Ela sai do fígado e volta para o fígado. Ela faz o transporte reverso. Se a gente pensar no normal do colesterol, tá? Ela vai sair o colesterol do fígado, né? Via aqui VLDL, que vai virar LDL, e entregar lá para os tecidos e depois volta para o fígado. Da HDL não, ela tira aqui da HDL e já devolve. Transporte reverso de colesterol. Tá? E a HDL ela não tem dificuldade em voltar para o fígado por conta da ApoA. Tá? Se vocês lembrarem, ela tem ApoA, o fígado sempre consegue pegar a ApoA. Tá? Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Nos slides que eu vou passar para vocês, tem um pouquinho depois sobre dislipidemia. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada sobre isso, enfim, a gente vai acabar falando em outras aulas um pouquinho sobre algumas dislipidemias importantes, mas dislipidemia é quando a gente acumula muito LDL, muito triacilglicerol, enfim, na circulação. Inclusive, vai ter até um trabalhinho sobre isso mais para frente, eu já vou falar com vocês. Nessa quarta-feira eu vou entrar ao vivo com vocês. Tá? Mas a aula é isso. Eu peço para vocês darem uma lida nos slides, tá? Procura material de apoio, estuda nos livros, porque, enfim, eu tentei essa aula, geralmente eu faço na lousa, mas realmente não funcionou na lousa. Essa aula aqui, esse esquema ia ficar muito confuso, eu ia ter que apagar e reescrever muitas vezes, eu não consegui. Tá? Então, eu fiz aqui nos slides, deem uma lida nos slides, procurem material de apoio, qualquer coisa, me procura, tá? Que eu tiro a dúvida de vocês. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu parar aqui. Eu ainda não aprendi a parar rápido, eu parei. Falou!